O pleito de 2022 para o maior cargo político da nação mostrou uma sociedade dividida entre moralidade e impunidade para crimes sistêmicos do passado. Após o término do pleito, multidões foram às ruas contra aquilo que achavam coerentes ou não, mobilizando todos os estados e Distrito Federal do Brasil em pouco menos de 24 horas. Milhares de pontos de rodovias federais e também estaduais foram interditadas, paralisando parcialmente a rotina dos brasileiros. De imediato, os órgãos judiciais, junto com os executivos dos estados, passaram a se reorganizarem para as polícias locais e federais agirem rapidamente e conter os bloqueios que, segundo eles, estavam ferindo o artigo 5º e seu inciso 15 da Constituição, o ir e vir. Muitos termos aqui não serão adotados para não sofrer nenhuma censura pela plataforma. Segundo os brasileiros que estavam nas ruas, o desejo era a saída dos militares aquartelados para marcharem até os bastidores da política brasileira, o Distrito Federal, Brasília, na tentativa de impor ordem política e harmonia entre os poderes. De fato, algumas regiões do Brasil passaram a sentir o peso do povo. Em apenas algumas horas de movimento civil, houve falta de medicamentos e alguns produtos e subprodutos do petróleo, preocupando as autoridades. Mesmo após as ordens do judiciário e as ações executadas pelos governadores para conter os movimentos, o Sudeste e Sul do Brasil parecem manter as afrontas ao sistema. Sabe-se que, se a situação permanecer como está, dentro de 5 dias, os recursos logísticos vão se esgotar. Destaque para derivados do petróleo e produtos não perecíveis. Caso isso ocorra, em 10 dias o Brasil presenciará as piores condições já vistas na sua história. Mas, afinal de contas, o que diz a Constituição em relação à desordem do sistema civil neste caso? Deixamos claro que o intuito do vídeo é orientação e educação constitucional e não prega nenhum tipo de ato em desacordo com a Carta Magna. Para intervenção de âmbito nacional, o artigo constitucional 142 é muito discutido. Muitos juristas consideram não ser direcionado para toda a nação e para soluções entre poderes. Por exemplo, já que não possui poder moderador no país constitucionalmente falando, mas para outros, as Forças Armadas se constituem como um poder moderador. Tal artigo é regulamentado pela Lei Complementar 97 e concede às operações de garantia da lei e da ordem, o GLO, concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar como poder de polícia e até restabelecimento da normalidade em locais específicos, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nessas condições e ações, as Forças Armadas agem de forma episódica em áreas restritas e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições, e deverá ser aprovado pelo Congresso com base no artigo 49. A decisão sobre o emprego excepcional das tropas é feita exclusivamente pela Presidência da República, por motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais poderes constitucionais. Exemplo do uso de Forças Armadas na garantia da lei e da ordem foi emprego de tropas em operações e pacificação lá no Rio de Janeiro, por exemplo, e também no Ceará. Caso haja necessidade iminente de conter a instabilidade civil em nível nacional, ou seja, no Brasil inteiro, para restabelecer as condições plenas de vivência harmônica entre cidadãos e poderes, a Constituição prevê claramente os artigos 136 e 137, respeitados os artigos 34, 84, 89, 91 e 49, respectivamente. Para tanto, com base no artigo 34, é dever da União intervir para manter a integridade nacional, pelo inciso 1º, e por termo a grave comprometimento da ordem pública, inciso 3º.
Por consequência, baseado no artigo 84, compete privativamente ao presidente decretar o estado de defesa e o estado de sítio, inciso 9º, e decretar e executar as mobilizações militares, através do inciso 10. Para isso, o presidente precisa formar 2 conselhos importantes que terão como participantes até 6 cidadãos brasileiros natos, os presidentes do Congresso e do STF e também os líderes da maioria e da minoria lá no Congresso. Os conselhos são o Conselho da República, através do artigo 89, e o Conselho de Defesa Nacional, através do artigo 91. Ambos possuem prerrogativas exclusivas, que podem ser facilmente observadas na internet. Posteriormente, caberá ao Congresso Nacional aprovar o estado de defesa ou estado de sítio pelo inciso 4º do artigo 49. Sendo assim, para acionar o artigo 136, que ativa o estado de defesa com duração de no máximo 30 dias e prorrogável por mesmo período, o presidente precisa criar um decreto que será aprovado ou não pelo Congresso. O estado de defesa será utilizado somente para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Caso opte por acionar o artigo 137, que ativa o estado de sítio, com duração máxima de 30 dias e prorrogável pelo mesmo período, o presidente solicitará diretamente ao Congresso que aprove um decreto que será executado posteriormente por ele. Nessas condições de sítio, somente será empregado quando houver comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou, em última situação, declaração de estado, por exemplo, de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, que não é o caso. Sendo assim, nesses termos abordados constitucionalmente, este vídeo teve como didática estabelecer as possibilidades de atuação das Forças Armadas no cenário nacional, ou seja, no Brasil inteiro, porém não serão usadas como ferramentas para tomar ou também substituir definitivamente um poder, mas para preservar a ordem pública em momentos específicos. Caso tenham dúvidas em relação ao tema deste vídeo, comentem abaixo para que possamos sanar todas elas. E, se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com.